Tudo bem? Que bom. Estamos aqui de volta. Espero que todos vocês tenham tido um Natal bem legal, junto com a família, nessa esperança de um mundo melhor, festejando o nascimento de Cristo, ou apenas como uma festa, como a maior parte dos países comemoram. Aqui na América do Norte, o Holiday. Eu não estou em Toronto, eu estou em British Columbia, estou no lado do Canadá, banhado pelo Oceano Pacífico. São 5 horas de voo de Toronto até Vancouver. De Vancouver eu tive que pegar mais um voo, 1 hora até a Ilha Vitória, um pequeno avião, depois um pequeno navio até a Salt Spring Island. É a ilha onde mora minha enteada e meu lindo netinho. É bem longe, o Canadá é o segundo maior país do mundo. E o interessante dessa região é que ela é uma região, apesar de ter praticamente a mesma latitude de Toronto, e Toronto está debaixo de gelo essa hora, aqui é tudo verde, toda a floresta verdinha, e em Salt Spring Island tem um microclima que parece que nós estamos numa mata atlântica, é uma coisa incrível. Estou mostrando umas fotos aí para vocês. É um lugar que existe devido a esse equilíbrio entre os ventos do Oceano Pacífico, alguns ventos que vêm do Havaí, ventos quentes, né, que não deixem que a neve impere nessa área, nessa pequena área, rodeada de neve por todos os lados. Chove muito aqui, mas as florestas são lindas. E estamos aqui passando Natal e Ano Novo. Vamos continuar o nosso papo. Eu consegui uma tradução muito legal do Ramayana e do Mahabharata. Eu vou mostrar para vocês, tem uma linguagem mais clara, né, mais adaptada, uma visão mais moderna desses trechos antigos que falam sobre os deuses da antiguidade e suas incríveis máquinas voadoras. Tudo isso escrito lá há milhares de anos. E a grande vantagem do Ramayana, do Mahabharata, né, e do Ramayana é que esses livros, apesar de serem antiepísticos, não sofreram uma censura religiosa. Eles existem na Índia e agora com traduções em inglês, em alemão, em português, para quem quiser consultar. Não passaram pela censura que nós aqui no mundo ocidental passamos pela Igreja Católica Romana, censurando tudo e escondendo tudo que nós queríamos ler. Na Índia não tem problema nenhum. Os textos estão lá há milhares de anos. Quem quiser ler, como eu disse, tem até em português. Vamos começar então a bater um papo sobre isso, ok? Vamos começar comentando as grandes traduções, né, da língua inglesa, a tradução do Mahabharata de Chandra Potrap e Roy. Essa tradução já foi feita em 1896. E tem a do Ramayana por M. Nath Dutt, em Calcutá, 1891. É bom lembrar que a Índia, nessa época, era uma colônia inglesa. Então, os indianos aprenderam inglês, os indianos falam inglês. E muito bem. Então, essas primeiras traduções foram feitas por indianos para o inglês. Essas traduções existem em várias línguas. Agora, os que melhor se centraram por essa visão um pouco mais moderna do Ramayana e do Mahabharata foi um alemão que escreveu o livro Gott under die Grüter. Eu não sei pronunciar alemão, mas deve ser mais ou menos isso. Ele tem uma notável pesquisa do indólogo, né, que ele chama, os estudantes da cultura indiana, chamado Lutz Shantz, e ele tem a moderna interpretação dos textos védicos no livro Deus e os Deuses, né, de Armin Rizzi. Então é sobre essas traduções que nós vamos bater um papo agora. No Samaragana Sutradhara de Borra são explicados em 230 linhas os princípios fundamentais para a construção de máquinas voadoras. Parecida com os nossos helicópteros. Elas são descritas como extraordinariamente manobráveis, podem ficar paradas no ar e se mover em torno do globo terrestre ou além dele. E, bem na verdade, que essas descrições não são suficientes para produzir hoje uma cópia de um veículo desse tipo, porque eles foram descritos com a linguagem da época. É sempre bom ressaltar que os deuses, quando eu falo deuses, já teve alguém reclamando porque eu falo de deuses e Deus é outra coisa. Quando eu falo deuses, são deuses com D pequeno. É a melhor maneira de interpretar essas histórias. Não o Deus, o grande Deus com D maiúsculo, o criador de todas as coisas. É bem diferente. Então o que nós chamamos de deuses, deuses com Dzinho minúsculo, é essa turma. Já se você quiser, então, reproduzir uma cópia, não vai conseguir. Porque os deuses guardavam um segredo para eles.
E quem usava quem fazia utilização desses veículos voadores não era o povão. O povão sempre teve ferrado em todas as histórias da humanidade. O povão não participa. Só quem participava era a elite real, uma elite econômica, príncipes, condes, etc. Essa turma que fazia uso desses veículos. O povão, não. A metodologia já que foi empregada, né, na distribuição desses equipamentos voadores era bem controlada pelos deuses, que não permitia que elas fossem usadas de uma maneira liberal, que poderiam ser muito mal usadas. Era um conhecimento muito controlado. O domínio do espaço aéreo e do universo já era reservado naquele tempo a uns poucos eleitos. E é sempre bom notar, vou repetir, que toda essa tecnologia só era permitida a alguns privilegiados. Fosse na Suméria, fosse na sociedade maia, fosse entre os egípcios e entre os hindus. Aqui a descrição de um desses veículos voadores, como está escrito lá. Né? O corpo tem que ser construído para ser forte e durável, de material leve. Eles mencionam sempre a mica. É bom lembrar que foram encontrados depósitos de micas incríveis aí na América do Sul, entre os maias e os astecas, debaixo das pirâmides. Pois é, então é durável, de matéria leve, com a força que repousa no mercúrio, outro elemento presente sempre, e que o turbilhão do vento impulsionador coloca em movimento. O homem pode percorrer uma longa distância no firmamento de forma maravilhosa. Também é possível construir um vimana tão grande quanto um templo para o Deus em movimento. É preciso instalar 4 depósitos bem potentes de mercúrio. E quando eles são aquecidos pelo fogo controlado dos depósitos de ferro, o vimana desenvolve uma força do trovão, que por meio do mercúrio fica parecendo uma pérola no céu. Lindo, né? Já no Vishnu Purana está escrito: enquanto Kalki ainda estava falando, descem dos céus diante deles 2 carros brilhantes como o sol, construídos de todos os tipos de pedras preciosas e se movendo autonomamente, protegido por armas radiantes. Você imagina as luzes brilhando? Para eles eram pedras preciosas. É sempre a história do culto cargo, a interpretação que o cronista teve dessa visão. O rei Humavant dispunha, inclusive, de um vimana do tamanho de podemos comparar um jumbo. Tanto o rei quanto o pessoal do harém deles, né, da turma deles, e o grupo de dignatários de cada parte da cidade, sentam-se agora no carro celeste, e eles alcançam a amplidão do firmamento e seguiram a rota dos ventos. O carro celeste sobrevoou a terra e passou sobre os oceanos, e então foi guiado em direção à cidade de Avantes, onde justamente estava sendo celebrada uma festa. O vimana parou para que o rei pudesse comparecer à festa. Depois dessa curta parada intermediária, o rei partiu novamente sob o olhar de incontáveis curiosos que admiravam o carro celeste. Nos hinos do Rig Veda, ali onde se fala do Vimana, dos 2 irmãos Asvina, também pode-se descobrir a particularidade acerca desses aparelhos de voo. Alguns eram triangulares, grandes, de 3 andares. Né? Imagina, uma pirâmide. E era conduzido por 3 pilotos, o Tribandura, e dispunha de rodas retráteis. Era fabricado num metal leve que tinha a aparência do ouro. E como combustível, o carro continha líquidos chamados de Madhu e Anna, cuja tradução estudiosos de sânscrito desconhecem. O vimana se movia no céu com mais leveza que uma ave, e podia com tranquilidade voar para a lua e voltar. Né? Os americanos nunca mais voltaram à lua. Por quê? O que é que eles encontraram lá? Ruínas? Gente? ETs? Não voltaram. E não tem desculpa para isso, né? Isso é assunto para uma outra live. Desculpa econômica não existe. Hoje a tecnologia é infinitamente superior à tecnologia da década de 60. Não vão porque estão proibidos de ir? Questions, né? Perguntas e perguntas. Esse vimana, quando aterrissava na Terra, produzia um grande estrondo. E no Rig Veda eles são mencionados como diversos tipos de combustível que se encontravam em diferentes reservatórios na Terra. Cada vez que o veículo descia das nuvens, grandes aglomerações de pessoas se reuniam para assistir o espetáculo. E no total, esse equipamento adequado para viajar pelo universo transportava 8 pessoas. Muito bom. Muito bom. Star Trek aí, ó. No parágrafo 1.46.4 do Rig Veda,
são apresentados 3 veículos, como se fossem aéreos, né? Sendo que todos eles eram aptos a realizar operações de libertação no ar, entre aspas. Pelo menos um desses vimanos possuía também propriedades anfíbias, quer dizer, em terra e na água, e ele se movia na água com a mesma segurança que no ar. Eles são mencionados, no Rig Veda, são mencionadas 30 operações de resgate no mar, em cavernas, inclusive em câmaras de torturas. Sabem o que é isso? No parágrafos 1.166.4 e no 5.9 do Rig Veda, está escrito como os edifícios eram abalados e as árvores eram arrancadas e como o eco do barulho da partida era reverberado pelas colinas. Isso quando a nave celeste levantava voo. Hoje não é muito diferente dos foguetes e dos grandes aviões. No conjunto da literatura clássica e dos Puranas da Índia Antiga, a palavra Vimana designa um veículo voador, o qual ilumina com brilho o firmamento. E não é o céu luminoso, nem o sol, nem as estrelas. Eles são movidos por substâncias líquidas utilizadas como combustível. E, apesar desses textos extremamente claros, eles falam muito abertamente, que datam de milhares de anos atrás, os estudiosos da cultura hindu, europeus, americanos, etc., continuam a se comportar como se nada daquilo tivesse existido. Como se os textos não passassem de poesia, ainda que contendo um cerne possivelmente verdadeiro. Os especialistas acreditam que toda essa questão que foi escrita no Rig Veda e no Ramayana fala sobre a disputa de 2 antigas famílias que podem ser que tenham existido realmente. Mas isso também, os estudiosos que dizem que isso é mito, que é apenas uma fantasia, uma interpretação, esquecem que esses textos falam de armas terríveis e falam de cidades que voavam e de cidades que existiam no espaço. Eles já sabiam que a Terra era redonda já naquela época. Eles voavam pelo espaço cósmico. E tem gente ainda defendendo a Terra plana. É complicado. Eu nem respondo as questões sobre isso, mas vamos lá. O enredo fundamental do Mahabharata, a antiga e mais extensa epopeia humana, como eu falei no outro vídeo, fala dessa luta entre as 2 linhagens de reis, a linhagem dos Kurus, que seria descendente de um rei da dinastia da Lua, e teria gerado 2 irmãos, o Dhritarashtra, o mais velho, e Pandu, o mais novo. O jovem Pandu dominou o trono porque o seu irmão mais velho era cego, e contudo, mesmo cego, ele gerou 100 filhos. O Kaurava Pandu, o mais jovem, teve somente 5 filhos, os Pandavas. O destino quis que Pandu falecesse quando seus filhos ainda eram crianças, e não é de se estranhar que os Kaurava tentassem com suas astúcias as mais diversas formas de remover os menores Pandavas, do seu caminho. E como eles não foram bem-sucedidos nesse intento, tiveram que ceder pelo menos parte do reino para os seus primos, e com isso iniciou-se o drama da família e a Grande Guerra. Pois é, então essa é a trama do Mahabharata e o seu fio condutor, essa briga desses heróis dessa guerra, eles mesmos parcialmente de origem divina. Além disso, eles exigiam dos seus protetores celestes sempre novas armas quando eram ameaçados com a derrota em alguma batalha. E esses deuses sem melindres atendiam os seus pedidos, assim como os deuses gregos atendiam os pedidos dos seus heróis terrenos. E assim, as armas inimagináveis foram empregadas, todas provenientes do arsenal das divindades. Essas passeavam por aí nos seus vimanas, gozavam da boa vida em gigantescas cidades no espaço. Enquanto isso, os homens morriam nas batalhas, nos campos de batalha, usados como marionetes, como um jogo entre eles. E assim como nas guerras entre os irmãos Anunnakis, Enlil e Enki, e seus filhos, os deuses combatiam com os homens, às vezes, usando-os sempre como bucha de canhão. E sempre a guerra pendendo para um lado, eles davam ajuda, pendia para o outro, davam outra ajuda, era uma briga interminável, ainda é interminável, está aí até hoje. Nessa batalha, o herói Vasudeva pediu ao seu deus Agni, o deus do fogo, uma nova arma. E esse o presenteou com um disco Sharka. Esse disco possuía no centro uma manete de metal, e ele sempre retornaria para Vasudeva, mesmo que os inimigos estivessem já abatidos. E isso é o que acontece no 2º capítulo de Mahabharata,
O disco derruba guerreiros e até decapita um rei bem protegido, para por fim voltar voando para Vasudeva, o medonho. Em outra parte, no Panaparva, o terceiro livro do Mahabharata, Arjuna pede uma arma ao seu deus Shiva, e ele é surpreendido pelas palavras de Shiva. Eu quero te dar Pashupata, minha arma preferida. Ninguém, nem mesmo o mais poderoso dos deuses, a conhece. Deves ter muita cautela para não utilizá-la de modo errado, porque se a empregares contra um inimigo fraco, ela poderá destruir o mundo inteiro. Não há ninguém que não possa ser abatido com esta arma. Podes dispará-la com um arco, mas também com um olho, ou com a força da tua razão. Olha. Em seguida, Arjuna é instruído pelo seu deus nos segredos da utilização da arma. E logo depois, um semideus, Kuvera, junta-se a eles e dá a Arjuna a arma Antardana. Essa arma é dada de presente a ele. Esta possuía o poder de adormecer em forma instantânea todos os seus inimigos. Uma arma de hipnose, né? Quem sabe? Por fim, ainda apareceu Indra, o senhor dos céus, no seu tanque de guerra, e convidou Arjuna a subir no carro voador e visitar os campos celestes com ele. Em Vayaparva, que é a parte integrante do Mahabharata, pode-se ler que Kaurava também foi convidado a visitar as regiões celestes. Muito bem claro definido, regiões celestes. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Ele fala, deveis subir aos céus, portanto prepara-te. Meu próprio carro celeste com o piloto Matali voará logo para a terra. Ele te levará para os campos celestes e eu te prometo todas as minhas armas celestiais. Essa passagem que eu vou ler seguinte provém de uma das sessões do Vanaparva, com o título Indrala Kagamana. Indralo Kagamana Parva. Os nomes são bem complicados, a gente pronunciar mesmo. Enquanto isso, Budakesha, dotado de profunda inteligência, ainda refletia. Então apareceu o carro saindo das nuvens, equipado com uma grande quantidade de armas, guiado por Matali, o piloto. Ele iluminou todo o firmamento e encheu toda a região com um estrondo parecido com o estrondo do trovão. Projéteis de formas horríveis e setas aladas de esplendor celeste. Dardos incríveis, luzes, brilho. Tudo isso seguido de raios. E tutagudas, que não é traduzível, que dizia que essas tutagudas eram dotadas de rodas que trabalhavam com a expansão da atmosfera e produziam um barulho semelhante a trovoadas provenientes de muitas nuvens. Bom, tudo isso era parte integrante desse carro voador. Havia também os nagas selvagens, as serpentes, que nós já falamos, né? Com orifícios quentes, ninguém sabe. Por isso que eu digo, às vezes é um simbolismo, não seria na verdade uma serpente, mas algo que parecia uma serpente. Esse carro celeste decolou como que puxado por 1000 cavalos dourados e alcançou prontamente a velocidade do vento. Mas o carro celeste atingiu de forma muito rápida, por meio de sua força inerente, uma velocidade tal que o olho já não podia acompanhar. E Arjuna também viu no carro celeste uma espécie de mastro de bandeira chamado de Vaijayanta, e brilhando de modo radiante, cuja coloração parecia de uma esmeralda escura. Isso guarnecido com brilhantes ornamentos dourados. E Arjuna disse, ó Matali, é maravilhoso como guias esse espetacular carro celeste, sem perder tempo, como se centenas de cavalos estivessem unindo suas forças. Até mesmo reis de grande fortuna não estão em condições de dirigir esse carro celeste. Mais claro do que isso, não existe. Pois é, o incrível do hinduísmo é isso, e quem puder ler tem em português, eu vou ver se consigo descobrir as edições em português, se existem. Podem lá acompanhar, está escrito exatamente assim. Quem souber inglês pode ler a versão em inglês e ver que não mudou nada, e quem quiser se aprofundar, que aprenda sânscrito. E Arjuna continua, o rebento branco da linhagem dos Kurus subiu aos céus naquela coisa mágica. O carro parecido com o sol. O carro celeste se movia com uma velocidade extraordinária e rapidamente se tornou invisível para os mortais na Terra. Uma outra seção ele fala sobre a cidade celeste de Indra, a qual Arjuna chegou. Era encantadora e era também um local de repouso para Siddhas e Charanas. E Arjuna viu os jardins celestiais com os quais ressoava música celestial. Então lá em cima, onde o sol já não brilha, e a lua também não, veja bem o detalhe,
O Sol já não brilha e a Lua também não. Porque vai ao espaço, o Sol não brilha igual aqui. Ele brilha do jeito que brilha o nosso planeta devido à radiação solar, que é de contato com a nossa atmosfera. O choque de partículas causa esse calor. O espaço é gelado, extremamente gelado. Mas ele continua, lá onde o Sol não brilha, a Lua também, onde o fogo já não alumia, mas onde tudo reluz com um brilho próprio. Veja, Arjuna viu outros carros celestes aos milhares que eram capazes de ir a qualquer parte de acordo com a vontade do seu piloto, alinhados em lugares próprios, né? Todos eles estacionadinhos, bonitinhos, né? Na sua estação espacial. E ele então notou dezenas de milhares de carros desse tipo que se moviam em todas as direções possíveis, enquanto lá embaixo a Terra é visto como forma de estrelas, como lâmpadas, devido a grandes distâncias, que são na realidade que seriam esses grandes corpos. Nessa história, nós estamos vendo aí essa história fantástica, descrita, aconteceu há milhares de anos em alguma parte do universo, talvez do nosso. Não sabemos se essa história foi contada ou se realmente aconteceu aqui. Relata-se mais adiante como Arjuna visita todos os segmentos desse lugar no universo, onde lhe são apresentadas as mais diversas armas celestiais. E ele testa essas armas. Ele mesmo deve aprender a dominar essas terríveis armas. O programa de treinamento durou 5 anos completos no paraíso, que eles chamam de paraíso, em que ele esteve circundado por todo tipo de luxo, conforto. Arjuna foi instruído inclusive no manejo de instrumentos musicais que eram reservados unicamente para os habitantes celestiais e que não existiam no mundo dos homens, dos mortais. Tudo isso soa como um conto de fadas, né? Um filme de Star Trek, Star Wars. Mas aí estão descritas as realidades. Essas conversas sempre mencionam que os homens desejam ter uma arma definitiva para os momentos em que se sentissem acuados, né? Armas que jamais poderiam existir no mundo imaginário da época, seja bem, como nós estamos conversando. A tecnologia e a sabedoria extra restrita, o homem comum é bem primitivo. É a mesma coisa quando nós vemos os sumérios, né, os Anunnakis que desceram dos céus para instruírem, usar os sumérios como força de trabalho, dando-lhe uma série de conhecimentos, mas eles continuavam a escrever em tabuletas de barro. Né? Um povo que tivesse vindo do espaço e tivesse um interesse em desenvolver realmente aquela civilização e não deixá-la escrava, teria dado mais conhecimento a eles. Eles não precisariam escrever em tabuletas de barro. Tem muita coisa ainda para descobrir. Isso aconteceu com todo mundo, com os egípcios, né? Esse conhecimento, super conhecimento, sempre ficou bem guardadinho. Lá embaixo eles davam fragmentos de conhecimento, ajudavam no conhecimento da medicina, da astronomia, da agricultura, mas não era muito, o suficiente para que eles se mantivessem escravos. Slave. Pois é. Então já foi dito que os homens teriam observado aves enquanto elas traçam seus círculos pacíficos no firmamento e que teriam sentido o desejo de copiá-las, né? Mas essas aves não produzem barulhos, não estremecem montanhas, não quebram árvores, nem disparam setas explosivas. Então Arjuna, o herói do Mahabharata, ele esteve lá. Inequivocamente ele esteve lá. E não na esfera dos sonhos. Afinal, está dito que lá em cima nem o sol nem a luz brilhavam, mas tudo que reluz apenas com um brilho próprio. E ele fica vendo que todas essas naves, né, que ele chamava de carruagem, eram pilotadas. Tinham seus cocheiros, segundo a visão dele, ou segundo a visão de quem reescreveu a história. Então isso não é psicologia barata. A coisa existiu. E eu acho isso fantástico. Bom, vocês devem ter visto que eu estou num local diferente, não é lá a minha workstation, meu pequeno escritório lá de Toronto. Eu estou em British Columbia, Colômbia Britânica, do outro lado do Canadá. O Canadá é gigantesco, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, Oceano Pacífico e Oceano Ártico. Tem fronteira com o Polo Norte, que já está se movendo daqui em direção à Rússia, mas eu estou aqui na South Spring Island, fica na ilha de Vancouver. Isso aqui é um arquipélago incrível, de uma beleza extraordinária. Eu estou numa pequena cabana com a minha esposa, visitando minha enteada que mora aqui, meu lindo netinho. O local é incrível porque ele não está inverno no Canadá.
mas bem diferente de Toronto. Em Toronto tudo está gelado, congelado, nós temos neve até nas canelas. Em alguns lugares 50 centímetros de neve na província de Ontário. E aqui nessa região, pelo menos do litoral da Colômbia Britânica, o Oceano Pacífico, as águas quentes do Oceano Pacífico, de encontro às montanhas, formam um microclima. Então parece que passeando, estou colocando fotos para que vocês vejam, eu estou passeando na Mata Atlântica, em Florianópolis, na Serra do Mar. Às vezes dá um déjà vu, parece que estamos lá. Mas o local é lindo. Então essa é a mudança eu estou com saudade dos meus livrinhos e de Toronto. Mas aqui nós estamos tirando uma folga até o final do ano e vou continuar essa live com vocês daqui. Bom, em toda a literatura sânscrita não existe uma linha sequer que dê instruções técnicas de fabricação, né, dessas naves. Nós vemos detalhes escritos com a linguagem da época, com o conhecimento da época, às vezes não fazem sentido, mas nós podemos ler nas descrições que algumas naves eram feitas de uma mistura de madeira, metal, né, algumas eram feitas só para voarem na nossa atmosfera, enquanto outras eram para serem usadas no espaço superior. Os deuses as criaram e as operaram, mas não houve nenhuma evolução, né? Porque se eu tivesse havido a distribuição do conhecimento, o compartilhamento do conhecimento, nós teríamos naves espaciais voando há muito mais séculos. Né? Então, do momento em que esses deuses voltam para de onde eles vieram, ninguém sabe exatamente porquê, esse conhecimento foi sendo esquecido. Os que ficaram foram sendo usados, até que faltou combustível, a técnica e a tecnologia se perderam, as gerações futuras já não sabiam fazer como funcionar e eles acabaram sendo destruídos com o passar dos anos, esquecidos e reproduzidos em pedra. Os indianos reproduzem com esculturas belíssimas esses carros celestes. Em todos os templos indianos nós vemos sempre os templos coroados por um Vimana, as estupas que o budismo incorporou à sua mitologia, que eram os carros celestes, são cópias. Eles já não sabiam mais onde estavam, nem sabiam mais como fazer para que eles funcionassem. Nós sempre estamos vendo uma civilização vivendo sobre os escombros de uma outra civilização mais avançada, que por algum motivo caiu e só deixou restos e a gente aprende em cima daquilo que sobrou. Foi o que foi acontecendo com todas essas civilizações. Não houve uma evolução, né? Não houve. Ela simplesmente evoluiu até aqui, restrita, e depois caiu. Os deuses planejaram a execução de uma missão Terra e depois foram embora. Então não houve evolução nesse contexto, nada absolutamente que tivesse sido desenvolvido passo a passo. Se isso tivesse acontecido, nós já estávamos em Marte há milhares de anos e pela galáxia fora. Os veículos descritos nos textos indianos estavam muito adiantados em relação à nossa tecnologia atual. Eles podiam alcançar a Lua brincando, permanecer parados em qualquer lugar, quando quisesse, dispunham de fontes de energia que nós sequer podemos imaginar. Há 40 anos, um pesquisador da evolução, Laurie Ansley, professor de antropologia da Universidade da Pensilvânia, reconheceu que tinha alguma coisa errada na nossa evolução. Todos nós temos motivo para acreditar que, sem prejuízo das forças que estiverem envolvidas na formação do cérebro humano, que seria impossível, né, que uma persistente, longa luta pela existência travada entre os diversos grupos humanos tivesse resultado em capacidades espirituais tão elevadas, né, que podem ser observadas em todos os povos da Terra. Algum outro fator, alguma coisa, algum elemento de formação deve ter passado despercebido dos teóricos do desenvolvimento. É que nós sempre falamos dessa interferência alienígena que possivelmente, com quase toda certeza, aconteceu na evolução da nossa raça. Né? Bom, vou continuar com a descrição dessas máquinas, alguns trechos do Mahabharata, na seção Nivata Kavaka Yuddha Parva. Ela fala, criado por Matali, iluminando repentinamente o firmamento com um aspecto de línguas de fogo, sem fumaça, como um meteoro luminoso nas nuvens, surgiu o veículo celeste.
Mahabharata, da seção Nivata Kavaka Yuddha Parva, continua. Ainda invisíveis, os Daityas começaram a lutar com auxílio de ilusões. Eu também lutei com eles e utilizei a energia das armas invisíveis. E quando os Daityas fugiram e tudo se tornou novamente visível, centenas de milhares deles estavam caídos sobre a terra. Eu fiquei inseguro e Matali notou isso. Quando ele me viu assustado, ele disse: "Oh, Arjuna, Arjuna, não tenhas medo. Uso a arma dos raios do trovão." Quando eu ouvi essas palavras, engatilhei a arma predileta dos reis celestiais e descarregou sobre eles, né? Eles não eram nada bobos, pois quando a arma entrou em ação, destroçou as montanhas e vales inteiros, incendiou florestas e causou devastadores estragos nas fileiras dos inimigos. Eram guerras terríveis, estilo Star Wars mesmo. Da mesma forma, começou uma outra batalha no firmamento, essa já no espaço, pois os celestiais haviam declaradamente tomado partido de um lado ou outro dos terráqueos. E também os deuses começaram a se matar uns aos outros. No terceiro capítulo do livro Sabhaparva, parte integrante do Mahabharata, são descritas essas cidades espaciais de diferentes tamanhos. Elas eram chefiadas por Indra, Brahma, Rudra, Yama, Kuvera e Varuna. Essas cidades espaciais correspondiam ao conceito coletivo de Sabha. Sua circunferência era gigantesca e elas brilhavam vistas da terra. Eram como cobre, ouro ou prata. Nas cidades havia alimento de todos os tipos, água em grande quantidade, jardins e rios, habitações, salas de reuniões. Além disso, também haviam enormes galpões para os vimanas e, é claro, armas terríveis. Uma cidade deste tipo que girava sobre si mesmo, veja bem, igualzinho 2001, Odisseia no Espaço. Uma estação espacial. Ela girava sobre si mesma e levava o nome de Hiram Yaoura, cidade de ouro, e originalmente fora construído por Brahma. Outras duas cidades chamavam-se Guanakara, Gaganakara. É muito engraçado, alguns nomes são incríveis. E Kekara. E com o tempo, porém, essas cidades passaram a ser habitadas por seres maus, chamados de demônios, no Mahabharata. Esses demônios haviam tomado partido do lado errado da humanidade. O Deus Supremo Indra deve ter considerado essa situação muito negativa, pois ele ordenou que tais cidades fossem destruídas. Essa tarefa foi assumida por Arjuna, que no final fora treinado durante 5 anos pelos celestiais no manejo dessas terríveis armas, e que tinha à disposição o melhor piloto de naves espaciais, Matali. Além de tudo, Arjuna não estava só, ele recebeu apoio de outras naves espaciais com pilotos treinados para o combate. Tudo se transformou numa verdadeira batalha espacial. Os demônios faziam com que suas imensas formações celestiais se tornassem invisíveis. Além disso, também dispunham de armas perfídias, com as quais eles rechaçaram os atacantes por algum tempo. As cidades espaciais dos demônios foram catapultadas para longe, espaço afora, e Arjuna aguardou até conseguir uma posição segura para atirar. Foi então que, quando as 3 cidades se encontravam no firmamento, ele as atravessou com seu terrível raio de fogo triplo. Os demônios foram incapazes de contrapor algo a esse raio. Parece que não havia um escudo defensivo, né, como nós vemos nos filmes de ficção. Esse raio era animado com o fogo de Yuga e composto de Vishnu e Soma, que também não sabemos o que é. Quando as 3 cidades começaram a arder, Parvati dirigiu-se apressadamente para lá para observar o espetáculo. Essa batalha é referida em vários livros, né? Então, as traduções mais antigas dessa batalha foram feitas entre 1860 e 1890. Ninguém jamais, nessa época, imaginou a cidade espacial como nós imaginamos. Nenhum escritor da época imaginar essas cidades da ficção científica. Isso hoje nós entendemos como cidades espaciais, né? Temos essa figura mental. Já estamos habituados a olhar isso, a ver foguete no espaço, né? As cidades celestiais eram 3 as cidades que se encontravam no firmamento, né? Então nós vemos hoje nessas cenas de filmes de ficção, cidades espaciais brigando entre elas, né? Raças que rivalizam entre si. Tudo isso já foi descrito lá no passado, na antiga literatura indiana.
Bem, vamos continuar com essa descrição dessa grande batalha celestial, dessa Star War, que aconteceu aqui. Né? Continuando com o Mahabharata, essa arma provocou medo e consternação quando Karna a retirou da sala de armamentos. Das aves no ar elevou-se uma terrível gritaria e desencadeou-se uma tempestade violenta. Os raios fulminaram e o trovão rolou. A arma precipitou-se com um grande estrondo sobre o coração de Gatotchaka e perfurou e desapareceu no céu noturno salpicado de estrelas. Ashwatthama lançou a sua arma mais perigosa contra as tropas de Pandava. Ela voou pelos ares e milhares de setas saíram saíram dela como serpentes sibilantes e caíram para todos os lados sobre os guerreiros Vasudeva, que ordenou às suas tropas para não continuar lutando e jogar suas armas fora, porque ele sabia que a arma Narayana te seguia por encanto. Era uma arma encantada. Ela matava todos que lutavam, queriam lutar, mas poupava aqueles que depunham as armas. Que coisa incrível, né? Um drone com inteligência artificial. Um dos mais corajosos guerreiros, Bhima, não quis deitar fora sua arma e logo foi circuncidado por um mar de chamas. Então Arjuna entrou no campo de batalha e utilizou a arma divina Baruna. Ela apagou o fogo, o que só foi possível, porém, depois que Bhima finalmente se desfez da sua arma. Ou largava a arma ou morria. Hoje nós conhecemos armamentos sofisticados, né? Projéteis que só atracam adversários que estão armados, porque tem a câmerazinha filmando, o drone vai equipado com sensores, né? Então, para deuses, muita coisa era possível. No Mahabharata, até mesmo armas radioativas foram empregadas. Seguindo aqui, segundo a ordem, Arjuna disparou as armas que tinham a força inerente para afastar o aniquilamento. As armas subiram bem alto pelos ares e delas irromperam chamas parecidas com um grande fogo que engole a terra no fim de uma era. Milhares de estrelas cadentes caíram dos céus. Os animais das águas e da terra tremiam de medo. A terra estremecia. Nesse exato momento aproximou-se o sábio mais famoso que vivia naquela época, Veda, né, o Vyasa. E ele aconselhou insistentemente a Arjuna que recolhesse a arma que ele havia desatado. Se não o fizesse, Arjuna teria que combater com essa arma com seu Brahmastra, que seria infalível, né? Mas, entretanto, caso ele chegasse a esse ponto, 12 anos de aridez cobririam a Terra. Quer dizer, seria tão envenenada com a radioatividade que durante 12 anos nada iria nascer. Arjuna sabia disso e, portanto, para o bem da humanidade, ele guardou, né? Ele guardou a arma. Ele simplesmente separou a arma de um lado, ficou aguardando o que ia acontecer. Em resposta, Ashwatthama devia recolher sua arma também e se separar de sua pedra preciosa. Isso é outro simbolismo. Ashwatthama disse: essa arma infalível matará todas as crianças ainda não nascidas, e então todas as crianças que vieram ao mundo estavam mortas. Então essa não é a única passagem do Mahabharata que aponta para a utilização de radiação mortífera, né? Isso também já estava traduzido em 1891, no quinto livro do Mahabharata. E aqui diz: o sol parecia girar em círculo. A terra cambaleava de calor, chamuscada pelo ardor da arma. Os elefantes haviam pegado fogo e corriam ferozes para cá e para lá. A fúria do fogo fez cair as árvores, uma linha, uma após a outra, como um incêndio florestal. Cavalos e carros de combate ardiam, e tudo parecia como um incêndio terrível. Milhares de carros foram destruídos. Então um silêncio profundo baixou sobre a terra. A visão era aterradora. Os cadáveres dos caídos estavam estropiados pelo calor medonho. Nem pareciam mais humanos. Nunca antes vimos uma arma tão horrível e nunca antes havíamos ouvido falar em uma arma desse tipo. Ela é como um raio brilhante, um devastador mensageiro da morte.
A mesma coisa que Oppenheimer falou quando detonou a primeira bomba atômica lá nos Estados Unidos. Me tornei o Senhor da Morte. Né? Ela é como um raio brilhante, um devastador mensageiro da morte. E ela desintegrou todos os familiares dos Vrishni e dos Andaka. Ele os transformou em cinzas. Os seus corpos carbonizados eram irreconhecíveis, caíram os cabelos e as suas unhas. Os utensílios de barro se despedaçavam sem motivo e as árvores sobreviventes ficaram brancas. Em pouco tempo, os alimentos se tornaram venenosos, o raio baixou e se transformou em poeira fina, a chuva radioativa. Quem já leu os relatos de Hiroshima e Nagasaki vai ver isso lá, a chuva radioativa, a chuva negra. O oitavo livro do Mahabharata, o Muslara Parva, oferece-nos informações adicionais. E ali pode-se ler que os Kurka, um dos deuses, lançou um único projétil, mais claro que o sol, sobre a cidade tripla. Os elefantes bramiam e queimavam, e todas as árvores caíram do céu. O alimento ficou venenoso, e por aí vai, a mesma coisa. O hálito mortífero. Isso aconteceu na Suméria. Quem vai ler lá, os lamentos de Ur, é descrito nas tabuletas sumérias também. O mesmo tipo de arma. Lá era o vento maligno que destruiu tudo e acabou com a civilização suméria. Então nós vemos que essas histórias ou aconteceram ao mesmo tempo, ou aquela região toda foi envolvida numa guerra entre deuses e homens. Homens e deuses. Um tempo em que os deuses lutavam ao lado dos homens, né? Bem diferente de hoje, em que muitos morrem e lutam por causa de um deus que nunca viram. Bom, vamos chegando ao final desse relato, porque, como eu disse, é o maior livro do mundo. Eu ia ficar dias e dias contando essa história. Então estou fazendo ainda mais um resumo. Eu encontrei essa tradução muito legal e resume essas batalhas todas e dá bastante combustível para a imaginação, para a análise. Nós temos lá, como eu falei, no épico sumério babilônico, Gilgamesh, na quinta tábua, né, que conta a epopeia de Gilgamesh. Ele lá está escrito que o céu gritou, a terra berrou uma resposta, um raio relampejou, um fogo ergueu-se em chamas e choveu a morte. A claridade sumiu, o fogo se extinguiu. O que foi atingido pelo raio tornou-se cinza. E na oitava tabuleta de barro, né, Gilgamesh pergunta ao seu amigo Enkidu, que estava morrendo, o hálito venenoso do animal celeste te atingiu? Olha só. Por que na fantasia dos nossos ancestrais uma ave qualquer deveria produzir um hálito venenoso? Não tem árvore com isso. Era uma máquina. Por que no Mahabharata, Ashwatthama deveria se separar de sua pedra preciosa e com isso recolher uma arma terrível? O que era essa pedra preciosa? Um pequeno instrumento de comando qualquer fabricado por um deus? Esses deuses eram hipócritas, vistos da perspectiva humana. Poderia chamá-los de criminosos. Eles equipavam seus queridinhos, seus preferidos, com suas medonhas armas de destruição, e então ficavam olhando para vê-los se aniquilarem uns aos outros. Os homens sempre exerciam um mero papel estático ali, né, como se fosse um jogo, um war games, um jogo de guerras. A vida humana parece que não tinha valor algum para esses deuses, afinal, esses deuses haviam criado os homens. Os deuses reinavam sobre sua vida e morte. E como nós temos o poder de vida ou morte, né? A mesma coisa que nós temos sobre o poder de vida e morte sobre uma formiga, uma mosca, uma barata, né? Obviamente, o tempo desempenhava para esses deuses um papel muito secundário. Eles sabiam que os homens se multiplicariam como formigas e eles não nutriam muita simpatia, né, por nós, como nós também, alguns de nós também não nutriam muita simpatia por esses deuses, afinal, eles fizeram uma grande sacanagem com a gente. Quem estudou literatura indiana, ou quem estuda, quem está interessado com a literatura indiana, vai ter um contato muito estreito com essa situação. E com a Suméria também. Basta ler os livros que tem sobre o assunto. Pois é, tudo isso é muito fantasmagórico. É impressionante, né? Aí, nesse relato estão descritas, esse é um pequeno resumo,
armas de raios, armas que criam ilusões, foguetes, antifoguetes, armas que modificam o clima, bem como estruturas espaciais capazes de alterar suas posições dentro de um curto lapso de tempo. Depois de ler textos como esse, nós nos perguntamos, né? Os nossos autores de ficção científica não inventaram nada, não criaram nada. É inevitável que todo mundo pergunte, tudo bem, se aconteceu tudo isso, onde é que estão essas sobras desses sistemas, dessas armas? Se alguma das guerras relatadas nos textos indianos foram travadas, onde estão os resíduos? Onde se encontram as partes das cidades espaciais desabadas? Onde ficam os abrigos deixados para trás pelos defensores? Onde foram parar os restos dos canhões de raios que dispararam setas brilhantes de inacreditável poder para o espaço? Pois é, a resposta é o seguinte: eu já viajei em museus pelo mundo inteiro. A Segunda Guerra Mundial tem 70 anos que aconteceu. Onde é que estão os milhares de carros blindados e aviões da Segunda Guerra Mundial? A maioria dos modelos encontram meia dúzia, 2 ou 3 guardados em museus. São pouquíssimos. Eu visitei um bombardeio da Segunda Guerra Mundial, uma B-29. Tem 4 apenas, de 2 voando no mundo inteiro, de 17 mil fabricadas. Né? Então, fora dos museus, você já não pode encontrar muita coisa. Essas batalhas na Índia e na Suméria se deram há milênios. Exatamente quando ninguém sabe. E está escrito que países inteiros foram transformados em escombros e cinzas e que foram utilizadas armas de radiação. E de que cidades do espaço estilhaçadas despencaram nos oceanos. Quem, nessas condições, ainda quer ser bem-sucedido na procura de vestígios? E de fato alguma vez forem encontrados objetos inexplicáveis? Eu já vi alguns. Então, os que querem se dar áreas de importância vão deixar esses segredos publicados? Ou vão guardar segredo? Vão guardar muito bem escondidinho? Eu estou convencido. Eu acho que logo logo nós vamos descobrir alguns vestígios dessas batalhas no universo. E com certeza é na Lua, de onde nós saímos corridos. E não voltamos mais. Desde a década de 60. Com certeza é na Lua, na faixa de asteroides e em Marte. Contudo, se procurarmos, nós vamos encontrar aqui na Terra também. E essa busca já começou. E com sucesso. Nós estamos caminhando muito bem para lá. Até já. Pois é, isso que nós estamos vendo aqui atrás não parece, mas é o Oceano Pacífico. É claro que nós estamos do outro lado da Ilha Vitória, né? Então fica essa calma, essa placidez incrível. Mas esse parque é belíssimo. As árvores aqui são tão antigas quanto, sei lá, 4 mil, 5 mil, 3 mil anos. Esse parque tem uma reserva de Douglas Fir, toda especial. São árvores gigantescas. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Vamos continuar a caminhada.